Olá pessoal, eu sou o professor Auro Guimarães de Oliveira e vou fazer aqui uns comentários a respeito de um brilhante ensaio do economista André Larreden. Esse ensaio foi publicado no dia 11/12/20 pelo Valor Econômico, pelo jornal Valor Econômico. É inacreditável como este erro, essa excrescência, dívida PIB, só foi notado, reconhecido agora, depois de tantos anos de ser considerada como excelente e confiável indicador de análise de economia de um país. Eu tenho uma experiência pessoal sobre isso. Eu acho que isso é alguma coisa, não sei, que eu não sei explicar. Por exemplo, o ano passado eu cheguei à conclusão que a contabilidade nossa que nós usamos está errada. Não, em todo o mundo, a contabilidade está errada. O sistema contábil, né? O sistema contábil está errado nos seus fundamentos básicos. Em 1494, o Frei Luca Pacioli escreveu uma teoria da partida dobrada. Todo débito corresponde a um crédito de igual valor. Perfeito, quando você considera isso num contexto global. Contudo, ele foi aplicado à empresa individualmente. Mesmo assim, a empresa desenvolveu muito bem, a contabilidade se tornou uma das ciências mais importantes da humanidade, porque não existe empresa sem contabilidade. A contabilidade e a empresa nascem igualmente juntas, são mais ligadas que as irmãs chipófagas, porque elas podem ser cortadas, divididas, e contabilidade e empresa não podem ser divididas, tá certo? Mas isso eu só vim notar agora, no ano passado, e escrevi um livro, né, Contabilidade 5G, sobre isso. E com isso eu cheguei à conclusão seguinte, que ninguém sabe como funciona a contabilidade, não é só no Brasil não, no mundo, ninguém sabe como funciona o sistema básico da contabilidade. O sistema básico da contabilidade é a demonstração da posição financeira, que ela é única. As outras são apenas derivativas dela, são explicações do que aconteceu na demonstração da posição financeira. E pouca gente sabe como funciona perfeitamente isso, como interpretar uma demonstração da posição financeira de uma empresa. Pouquíssimas pessoas. Então eu considero uma pessoa que não sabe que a contabilidade está errada, não sabe contabilidade. Simplesmente isso. Como eu nunca vi em trabalho nenhum, em livro algum, em palestra alguma, nenhuma consideração sobre esse erro básico e fundamental da contabilidade, inclusive levou a demonstração da posição financeira a ser apresentada no ativo, que o ativo seja constituído com contas credoras, com contas devedoras. Isso é um absurdo, um ativo constituído com contas devedoras. Um ativo, um trator é um ativo. Pode ser uma conta devedora? Não pode. Pode ser devedor, é o financiamento que foi obtido para obter o trator. Tá certo? O caixa da empresa pode ser devedor? Não pode. O caixa da empresa está ali, é dinheiro que está ali. O que pode ser devedor é o financiamento que foi obtido para obter esse caixa. Tá certo? É isso aí. Então ninguém sabe realmente contabilidade. E a contabilidade se tornou contraditória, se tornou incompreensível, é por isso que é assim. E eu fiz esse livro com o único objetivo, de tornar a contabilidade mais simples possível. Então a Contabilidade 5G é um livro pequeno, poucas folhas, e no entanto ele vai direto ao ponto. Quem estudar ali vai saber o que é contabilidade e como funciona o sistema contábil e como deve ser interpretada a demonstração da posição financeira. Bom, eu acho, tratando agora do trabalho da virada teórica, que o fundamento principal para a mudança de paradigma na política fiscal, expansão com ênfase nos investimentos públicos, foi precisamente o reconhecimento da falta de sentido e utilidade desse indicador. Isso foi reconhecido pelos senhores, nada menos do que Larry Summers e Jason Furman. O Furman se sente culpado por passar tantos anos
confiado e explicando as políticas econômicas e fiscais em função desse inexequível indicador dívida sobre PIB. E já de muito tempo que se sabe que indicadores relacionados a estoque, fluxo, como por exemplo, dívida sobre PIB, não diz nada, é inútil. Em finanças isso é constantemente revelado. Olha, se você tem dívida de uma empresa ou dívida de um país, aquilo é um estoque, aquilo foi construído por vários anos. Como é que você vai comparar com o PIB? No caso do país, vai comparar com o PIB? Não dá, não tem sentido nenhum, não tem nenhuma significação. E outra coisa, o que é dívida grande e dívida pequena? A dívida grande, um país que tem 150% de dívida sobre o PIB, é grande essa dívida? Outro que tem 80% é pequena? Não, essa relação não dá para dizer nada. E só passa a ter sentido, e só passa a fazer e só passa a fazer sentido quando você fizer a relação custo da dívida sobre o PIB. Por quê? Simplesmente, se você tem uma dívida grande, mas a taxa de juros dela é pequena, e se você colocar nessa relação o custo da dívida sobre o PIB e o resultado for inferior a 1, isso significa que o país está obtendo uma alavancagem financeira e, portanto, vai administrar facilmente essa dívida. É uma alavancagem financeira? Ele está obtendo recursos que lhe custa uma taxa de juros inferior ao rendimento obtido nos seus investimentos aplicados com essa dívida. Então, obviamente, ficará mais fácil. Por outro lado, se você tem uma dívida pequena, como, por exemplo, 80%, né, da dívida sobre o PIB, pode ser que seja um trambolho. Pode ser que o custo daquela dívida seja muito maior do que a taxa de juros daquela dívida seja maior do que o rendimento obtido com os investimentos dela. E aí sim vai ter problemas à frente, dificilmente de administrar essa dívida dessa maneira. Então, quando você faz a relação custo da dívida sobre PIB, ela se torna extremamente fácil, perceptível, fácil de compreender, fácil de você tomar medidas para melhorar a situação, fácil para você administrar de sua dívida, já que você está tendo alavancagem financeira positiva, né? Você pode muito bem administrar essa dívida, porque ela será paga com certa facilidade. Ok? Então, meus amigos, a análise pretendida da economia de um país é muito mais simples, compreensível quando usamos a relação custo da dívida. É somente, você não pode relacionar a dívida sobre PIB porque não te diz nada. Vai te dar que a dívida é grande? E aí? Qual a importância tem isso? Vai te dar que a dívida é pequena? Qual a importância tem isso? E só tem importância quando relaciona o custo da dívida com o PIB, o custo da dívida, né? E ver qual é o resultado disso. Se obtiver uma alavancagem financeira positiva, não tem problema que a dívida seja grande, pode ser enorme. A dívida significa que ela vai ser administrada perfeitamente, dá para ser administrada perfeitamente, e que vai ser altamente vantajoso para o país, principalmente na situação como o Brasil, por exemplo, atualmente. O Brasil está aí numa situação, com o problema da Covid, o problema de investimentos, etc. Tal, e o país está numa situação que eu acho ideal para os investimentos públicos predominarem agora nessa conjuntura econômica. Por quê? Olha só, o Brasil tem reservas externas, moedas estrangeiras, 360 bilhões aproximadamente. O balanço está equilibrado, está equilibrado, não, está favorável. Então essas reservas vão ser aumentadas, estão aumentando. Né? A taxa de inflação ainda é pequena. A taxa de juros é pequena. Existe liquidez mundial. Tá certo? O gap, o hiato
O hiato de produção está de 4,5 negativos. Então o Brasil pode crescer muito bem. Então não há por que não aproveitar essa janela de oportunidade e aplicar e emitir moedas, emitir dinheiro brasileiro, emitir reais e fazer investimentos públicos em função disso. Claro, tem que ser organizado, tem que organizar um departamento para isso, para escolher os melhores projetos, projetos mais prioritários, aqueles projetos que, cujas aplicações obtêm resultados mais do que imediatos. Tá certo? E existe uma tonelada de projetos dessa maneira. Existem os projetos não inacabados, que poderia começar por aí, terminar todos os projetos inacabados. O governo investiria, emitiria moeda, investiria para terminar esses projetos inacabados. Terminando esses projetos inacabados, que pode ser escola, pode ser hospital, pode ser estradas de rodagem, etc. Tal, vende para a iniciativa privada e retorna o dinheiro para o governo. Isto inicialmente daria uma pequena inflação, mas lá no final, evidentemente, isso seria extremamente benéfico para o país. Por exemplo, investir em estrada. Para que investimento melhor do que em estrada? Colocar essas estradas muito boas. Você colocando essas estradas muito boas significa o seguinte, que as cargas vão aumentar, que as entregas vão ser mais rápidas e que os custos da empresa serão reduzidos porque as estradas são boas e não causarão problemas aos transportes. Então isso reduz o custo do transporte, isso reduz o custo do produto para ser entregue, tá certo? Então com isso vai reduzir a inflação. Isso é um dos investimentos perfeito para a situação de moeda brasileira, né? De reais, emitir reais e investir em estradas. Outra coisa, investir maciçamente em energia solar, fazer investimento absoluto e total em energia solar. Não é custoso isso, não é muito custoso, é um investimento simples e que traz imediatamente resultado para a economia. Eu fico só pensando que o governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, se não aproveitar essa janela de oportunidade de fazer os investimentos, colocar esse país no caminho do crescimento sustentável, com taxas robustas de crescimento, eles vão se arrepender amanhã, eles vão olhar para trás e perceber que perderam a oportunidade, porque o Brasil está num momento que precisa exatamente disso. Investimentos públicos para abrir os gargalos dessa economia e a iniciativa privada entrar e complementar esses investimentos. Depois, o investimento público, evidentemente, não existe nenhuma contradição nisso, nenhuma consequência negativa, se o investimento público for feito exatamente no lugar onde a iniciativa privada tem pouca chance de oferecer grande coisa. Por exemplo, investimento em estradas de rodagem, investimento na energia elétrica, na fotovoltaica, né? Na energia solar, na energia eólica. Então, isto é propriamente um investimento que deveria ser adequadamente feito pelo governo. Abrindo essas portas, tendo bastante energia, tendo bastante estradas, portos, pontes bem feitas, bem construídas, a economia vai acelerar, a entrega das cargas vai acelerar, a redução do custo dessas cargas do custo delas vai ser reduzido, e com isso reduz o custo do produto. E ao reduzir o custo do produto, evidentemente vai reduzir o preço e com isso reduz a inflação. Vamos, Brasil, para frente? Eu acho que o ministro Paulo Guedes tem que sentar aí, conversar com André Lara Rezende, conversar com as pessoas de confiança dele e abandonar qualquer preconceito contra o investimento público. Agora tem que saber, investimento público tem que ser investido dessa maneira, tem que ter uma carteira de projetos com alta prioridade, projetos bem planejados, bem construídos, que tragam rentabilidade e com rapidez. Ok, meus amigos, um abraço e até a próxima.